coisa. Cara, é muito dinheiro. Então o Vitor Roque custou 25. Aí a pergunta que eu tenho feito nos últimos dias, o Caio Jorge é melhor que o Vitor Roque? Eu acho que não. Eu acho que não é melhor. Então, por que um custa 25 tu vai custar 32? Ah, é o mercado e tudo. Eu entendi sempre essa tentativa como mais uma demonstração de força. Um pouco de vaidade, um certo exibicionismo do Flamengo. Quem é o artilheiro do campeonato? Caio Jorge. Precisamos de um centroavante. Ele tem as características que nos interessam, porque o Pedro é mais homem de área, esse cara é um jogador mais móvel, mais rápido, que pressione mais a saída de bola e tal. E preenche esses pré-requisitos. Vamos para cima dele. Temos dinheiro, então vamos botar aqui a grana na mesa e ver o que acontece. Do outro lado, vem um troco que também é um pouco de vaidade, porque o dono da SAF do Cruzeiro é um homem muito rico, como disse aqui o Piperno, ilustrando com um momento das suas empresas que só reforça a tese, né? Ele fala, não preciso disso. De fato, ele não precisa disso. Porque as SAFs no Brasil, elas não são geridas de uma maneira, por exemplo, bem, eu comprei o clube, eu vou injetar uma grana, eu vou tentar fazer negócios para tentar fazer o clube ser autossustentável, tentar fazer com que as contas do passado sejam pagas. Não. No caso específico, assim, a SAF como era do Botafogo, um negócio muito confuso, para dizer o mínimo, né? Ou a do Cruzeiro, que na verdade é um hobby, né? É um hobby. O Cruzeiro é um hobby nas mãos de um homem muito rico. Nada errado, não é nada contra a lei, está tudo perfeito. Mas é isso. A SAF do Ronaldo venderia. Porque teria preocupação de fazer o clube se reestruturar. Era um outro foco. A SAF com o Pedro Lourenço é uma SAF que quer ganhar títulos e tudo, ele faz o quê? Eu tenho dinheiro, eu boto aqui e acabou. Não era a SAF, mas era mais ou menos o que acontecia, mal comparando, evidentemente, no Palmeiras, no início, não no início, mas depois de um ano e pouco, 2016, 2017, no patrocínio da Crefisa, que assumidamente o dono da empresa sabia que pagava mais do que o mercado praticava, pelo espaço nobre na camisa de um time grande como o Palmeiras, pagava e tudo bem, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Para mim é interessante, sou palmeirense, quero ajudar o clube, vou fazer, também não tem problema nenhum. Então assim, só que isso numa escala muito maior, porque o clube pertence a ele. Eu acho que o valor é muito alto, eu não acho que seja para isso tudo, até usando como paralelo. O Vitor Roque custou 25 milhões. Mas ele estava embaixo, mas ele veio do Barcelona, né? O Caio Jorge terminou a temporada anterior, ele até fez gols importantes da Sul-Americana, que levaram o time até a final, mas fez um brasileiro pálido. Não por acaso, o Gabigol foi contratado ano passado, e o Gabriel anunciou, antes do final da temporada, já no dia do jogo que o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, que ia para o Cruzeiro. Já havia muitos comentários nesse sentido, e ele anunciou ali, não, estou indo para o Cruzeiro. Então, por que o Alexandre Matos, então dirigente, com a anuência, evidentemente, do seu chefe, dono da SAF, foi buscar o Gabriel Barbosa? Porque eles não achavam que o Caio Jorge era o centroavante, gente. Isso é uma obviedade. Alguém acha que é diferente disso? Qual a camisa do Caio Jorge? 19. Qual era do Gabriel no Cruzeiro? 9. Quem é o titular? O dono da 9. Em tese, é o centroavante principal, né? Até simbolicamente, nos números da camisa, você percebe isso. Só que chegou lá o Leonardo Jardim e percebeu que o Caio Jorge era um jogador mais interessante do que o Gabriel, montou uma boa equipe e o Gabriel ficou no banco. E o Caio Jorge se valorizou. Não vender por 32 milhões, do ponto de vista do negócio, é um erro crasso do Cruzeiro. Porque é muito dinheiro. 32, no caso, 24 mais o Cebolinha. Né? Ou que não quisesse Cebolinha, quisesse outro jogador, que quisesse eu digo, o montante, 32 milhões, é muito dinheiro pelo jogador. Se o Caio Jorge fosse do Flamengo, o Cruzeiro quisesse comprar por 32 milhões, acho que é a mesma coisa. Cara, é muito dinheiro. Então o Vitor Roque custou 25. Aí a pergunta que eu tenho feito nos últimos dias, o Caio Jorge é melhor que o Vitor Roque? Eu acho que não. Eu acho que não é melhor. Então, por que um custa 25 tu vai custar 32? É o mercado e tudo. Desculpa, eu acho um pouco demais, eu acho que tem um quê aí de demonstração de força. Eu até ouso acreditar que o Flamengo já sabia que receberia o não, porque nessa negociação, que agora até houve um esboço de negociação. Teve gente que não entendeu o que eu falei lá atrás, quando eu falei, gente, não está havendo negociação. Houve uma proposta e disseram não. Para mim, negociação é assim. Eu falei que outro dia, a gente senta para negociar alguma coisa. Eu quero comprar a caneca do Piperno. Piperno, quer me vender a caneca? Ele fala, não. Eu ofereço tanto. Não teve negociação. Eu ofereci, ele falou, não, e acabou a conversa. Negociação é sentar e conversar. Não, eu pago tanto na caneca, não, mas eu quero mais. Mas está com água ou está sem água? Sabe? E aí você está negociando. Tem uma negociação, pressupõe uma conversa sobre. Quando alguém oferece algo, para mim isso não é negociação. É uma proposta negativa, ponto final. Então, nem isso estava acontecendo. Depois, na primeira proposta do Flamengo. Na segunda, que foi essa maior, 24 mais o Cebolinha, lembrando que essa informação foi dada, eu já falei isso antes, vou repetir aqui, primeiro pela ESPN, depois pelo GE, mas primeiro pela ESPN, né? A gente sempre dá o crédito, embora algumas pessoas não percebam, né? E o que aconteceu? O Flamengo subiu esse valor, né? E, pelo que eu soube, apurei, o BAP falou direto com o Pedro Lourenço. Parece que se entendem bem, se encontram nessas reuniões de clubes e tal. E o Pedro Lourenço ainda consultou o Tite.
e depois veio a negativa, não quero, tudo mais, deixa como está. Não sei se o Tite foi a palavra final. Eu sei que ele teria dito ao BAP que iria conversar com o Tite. Então, não sei se foi o Tite que deu a palavra final, para deixar bem claro. A palavra final é do presidente, é do dono da SAF. Ele deixa de fazer o negócio, mas ele demonstra força. Tipo, não precisa vender, vende se eu quiser. Eu tenho dinheiro. Agora, é sempre bom lembrar, ele tem o dinheiro, não é o Cruzeiro que tem o dinheiro é do dono. Então é outro tipo de SAF diferente do que era do Ronaldo, diferente do que é do Botafogo. A do Vasco já é uma outra coisa totalmente diferente, porque acabou a 777, ninguém sabe que fim vai levar essa história, por enquanto. Mas eu imagino que o Flamengo tem que ter outros nomes em pauta para buscá-los. E mais, o Flamengo tem o centroavante, para mim, ainda é o melhor centroavante do país, que é o Pedro. Tem se machucado muito, essa é uma questão que tem que gerar preocupação. E eu entendo que eles querem, no caso, o técnico também, o Felipe Luiz, um atacante que tem outro perfil. Como eu falei, jogador mais móvel, que pressiona mais a saída, embora o Pedro tenha melhorado nesse quesito. E acho razoável que seja assim. Você busca um atacante com uma característica diferente. Você tem uma opção de jogo e, se você não tem um, joga com o outro. Ou até com os dois, eventualmente, você pode até jogar. O Palmeiras está jogando assim. O Flaco não era para jogar do lado do Vitor Roque. O Vitor Roque foi contratado para ser titular, o Flaco ser reserva. Só que o Flaco entrou bem nos jogos, fizeram uma boa dupla em dado momento. Foi o melhor momento do Palmeiras na temporada, foi com os dois em alta. Então pode até acontecer, o Flamengo encontrar esse centroavante e ele formar uma dupla com o Pedro, um trio com a Arrascaeta, sei lá o que vai acontecer. Muda o desenho tático, vai ter que abrir mão de algum ponto e tal, mas isso pode também acontecer. É possível, pelo menos em tese. Então, acho que agora é a hora do Flamengo buscar outros nomes, porque dali acho que não vai sair nada. E é bem provável que... Assim, subir proposta é o que o Flamengo diz que não vai fazer mais. Isso é informação que eles passam para mim, para outras pessoas da imprensa. E não, a gente não vai subir. Chegou no valor que a gente acha que é o bastante. Mas eu entendo que o Flamengo sabia que eu vi ou não. Estava na cara que eu vi ou não. Ainda mais depois da primeira oportunidade. Então ficou o quê? No final, ficou uma disputa meio vaidosa dos dois lados. O Flamengo mostrou, olha só como eu sou o tal. Olha como eu tenho dinheiro. Eu vou dar 24 milhões mais o Cebolinha pelo Caio Jorge. Aí o Cruzeiro vai lá e fala assim, 50. Então não tem papo. Nossa, o Cruzeiro também é rico, o dono do Cruzeiro. Os dois são ricos. Realmente são. O Flamengo tem muito dinheiro e o Pedro Lourenço também tem muito dinheiro. Isso não é novidade nenhuma. E ele não quer vender, o outro não quer comprar. O jogador pode até ter um peso nessa história toda, mas ele tem um contrato em vigor, ele tem que cumprir. Mesmo que ele queira ir para o Flamengo, ele tem que cumprir o contrato. O que eu sei é que chegaram a conversar com o staff dele, evidentemente. O Flamengo conversou. O que é básico, não adianta você fazer uma negociação, o jogador não quer sair. Então, já houve contato com os representantes dele, só que essa negociação acho que ela não vai avançar. Acho muito pouco provável, a não ser que o Pedro Lourenço mude de ideia ou que o BAP enlouqueça de vez. E suba ainda mais uma proposta que eu acho um pouco exagerada. E o que me espanta também é assim, com tanto dinheiro, Cara, não é possível que você não consiga enxergar no planeta Terra um centroavante que você consiga comprar que preencha esses pré-requisitos, que não seja o jogador da Lazio, que não seja o jogador do Cruzeiro. O Tati Castellano está indo para o West Ham, aliás, está arriscado ir para a segunda divisão, Porque o West Ham tomou de 3-0 ontem do Wolverhampton, que não tinha vencido nenhum jogo. Na 20ª rodada venceu o primeiro, o Arias fez o primeiro gol. Aliás, o Arias é titular lá, é sempre bom lembrar. O pessoal fica especulando em Arias no Brasil. O Wolverhampton está um lixo. Venceu o primeiro jogo depois, já na 20ª rodada. O lanternaço do campeonato certamente vai ser rebaixado. Mas ele jogou 19 desses 20 jogos, 12 como titular. Era assim com o Vitor Pereira e com o Rob Edwards, que é o atual técnico. Ele está jogando direto lá. Então não sei se é tão simples tirar o Arias de lá. Mas enfim, o Tati Castellano está indo para o West Ham, porque ele está louquinho para ir para a segunda divisão. Então pode ser que ele jogue 6 meses na Premier League e vai jogar Championship na temporada que vem, se isso acontecer, ele jogar por lá. Mas é difícil tirar o jogador de lá, porque o cara tem mercado na Europa. E assim, não é possível que você não encontre jogadores em outros mercados, que você não encontre jogadores em outros setores do mundo, América do Sul, América Latina, Estados Unidos. O Almada jogava nos Estados Unidos, gente. O Almada jogava nos Estados Unidos. Foi fundamental para o Botafogo ganhar a Libertadores do Brasileiro 2024. O Igor Jesus jogava nos Emirados Árabes. Emirados Árabes Unidos. E foi uma boa sacada. Não é um grande goleador, não tem tantos números, mas é um jogador útil no ataque, foi muito útil o Botafogo. Está jogando titular do Nottingham Forest. Está lá jogando direto lá. Então, assim, você pode encontrar outros atletas que não vão ser baratos. O Almada não é barato. O Igor Jesus também não era um jogador tão barato. Chegou, acho que sem custo, ou quase sem custo, mas é um jogador de salário alto e tal. Tanto que depois foi para a Premier League, jogou na seleção brasileira. Então não é possível que o Boto, que é o cara dos scouts, ele trouxe lá o amigo dele ucraniano lá, que diz que é bom pra caramba, para comandar os scouts do Flamengo. Depois de um ano, o Flamengo não consegue achar um centroavante que ataque o espaço, que faça pressão alta e que saiba fazer gols. No mundo não tem esse cara. Na África, na Ásia, porra, não é possível. Só tem o Caio Jorge. E com dinheiro para contratar, porque essa grana você contrata o jogador.
Você contrata o jogador, o Tati Castellanos saindo por 30, né? Isso. Quer dizer, é menos do que o Flamengo ofereceu pelo Caio Jorge. Estou falando de um jogador que está da Itália, a moeda é o euro, para jogar na Inglaterra, onde a moeda é a libra. Quer dizer, não tem cabimento, sabe? Vejamos o que vai acontecer. Pode ser que tudo isso que eu estou falando vá para o lixo daqui a uma hora, daqui a pouco eles anunciarem que estão contratando um cara super competente, um ótimo jogador em algum outro mercado. Mas acho que o departamento de futebol do Flamengo tem a obrigação de ter vários nomes na manga, né? Para buscar. E essa tentativa do Caio Jorge, repito, para mim, caso não aconteça um fato novo, que parece cada vez menos provável, que acabou sendo uma grande disputa de vaidade dos dois lados. Um mostrando força financeira e o outro também. E o jogador, pelo jeito, vai ficar lá no Cruzeiro mesmo. Agora, sinceramente, se eu fosse um dirigente que me oferecesse 32 milhões entre jogador e dinheiro pelo Caio Jorge, eu venderia. Eu venderia e iria atrás de um outro. Eu acho que dá para